Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre ti, sobre a tua vida, a sua casa, a sua família. Pastor Adriano Moreira, mais uma vez com você, sempre te agradecendo pelo privilégio de chegar até a sua casa, chegar até o seu trabalho, onde você estiver, e de repente viajar com você enquanto você está no coletivo ou no automóvel particular. Que o Eterno continue te abençoando sempre. E eu preciso sempre estar pedindo a você que colabore com este canal também da maneira como um inscrito, compartilhando, clicando no sininho para sempre ser notificado de novas publicações, nos acompanhando em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente pode alcançar muitas outras pessoas, tá bom? Por isso, hoje estamos na série do nosso canal Exposição Bíblica e vamos continuar falando sobre as armadilhas numa pregação ou da pregação expositiva. Então, vem comigo para não ser um pregador impostor. O vídeo de hoje, então, é da série Exposição Bíblica. E hoje eu quero prosseguir em sequência as armadilhas que podem acontecer no sermão expositivo. Ou seja, todo aquele que quer ser um bom expositor das Escrituras precisa estar atento a essas armadilhas. Mark Dever corretamente descreveu a pregação expositiva como a pregação que toma para o ponto de um sermão o ponto de uma mensagem ou de uma passagem particular da Escritura. Ou seja, todavia, ele diz que, apesar de a pregação que toma para o ponto de um sermão o ponto de uma passagem particular da Escritura, automaticamente ele também diz que há sermões que pretendem ser expositivos, mas esses sermões que pretendem ser expositivos, eles automaticamente acabam não sendo, ou seja, são inferiores a uma exposição da Bíblia. Ele apresenta, na verdade, 12 armadilhas, 5 que não fazem da mensagem de uma passagem a mensagem do sermão e assim acabam abusando do texto. Outras 5 que falham em conectar o texto que está sendo pregado à congregação e 2, que são as últimas, totalizando 12, falham em reconhecer que a pregação é, em última análise, obra de Deus, ou boca de Deus, ou a fala de Deus, ou Deus falando. Bom, hoje eu quero apresentar as 3 próximas, depois das 2 primeiras, armadilhas que ainda têm a ver com as que falham em ver o texto. A primeira, portanto, de hoje, e portanto terceira na sequência, é o sermão doutrinário. Ou seja, é aquele sermão que não enxerga a riqueza do texto, que ignora a riqueza do texto. Ou seja, a Bíblia Sagrada, que é uma literatura, ela é rica de gêneros literários. Na Bíblia você tem biografia, na Bíblia você tem história, na Bíblia você tem promessas, na Bíblia você tem figura de linguagem, na Bíblia você tem profecias, como eu disse, você tem momentos apocalípticos, textos apocalípticos. Então, ainda que toda a mensagem ela seja proposicional, ela tem um propósito, ela seja doutrinária, mas não se pode fazer de todo o sermão um sermão doutrinário, ou um sermão que esteja trazendo uma doutrina e que ignore a característica do texto. Portanto, quando se fala de um sermão poético, um texto poético, deve-se ressaltar essa poesia que toca no emocional. Quando se fala de um sermão num texto histórico, deve-se chamar a atenção para a historicidade do texto e fazer com que aquele que ouça o sermão entenda grandes lições daquele texto. Ou seja, quando a gente vê Hebreus capítulo 1, verso 1, dizendo que Deus nos tem falado de muitas maneiras, é quando se prega respeitando e não ignorando
a riqueza de um texto. O próximo, que é o quarto da nossa lista e o segundo de hoje, é o chamado sermão atalho. Sermão atalho é aquele que o texto bíblico é apenas mencionado. Certo pastor dizia sempre, e continua dizendo, porque vivo está, de que existe aquele sermão de 3 pontos. O primeiro é a leitura do texto, o segundo é a saída do texto e o terceiro ponto nunca mais volta para o texto. Esse é o sermão atalho. É o oposto do exegético, que no exegético, ele basicamente, o autor, o pregador, está trabalhando o texto de uma maneira mais profunda. Mas nesse tipo de sermão, que é o sermão atalho, é aquele em que o cidadão lê o texto, mas não faz uma verdadeira exposição do texto. Ou seja, ele só faz uma leitura. O texto passa a ser apenas um atalho para que ele possa até pregar um sermão que a congregação chame de passagem maravilhosa da Escritura, um sermão maravilhoso da Escritura, mas nunca vai dizer uma passagem maravilhosa da Escritura. E, por último, nessa sequência de hoje, o quinto da lista e o terceiro de hoje é o sermão sem Cristo. É aquele sermão interrompido, o sermão interrompido sem, pregado, na verdade, sem o Salvador. O sermão que fala de tudo, mas não fala do Salvador. Fala de todas as coisas, mas não fala do Cristo. E aí a gente tem que dizer que quão triste é que levemos toda uma congregação a estudar uma passagem da Escritura e ainda assim a gente se recusar a levar essa mesma congregação a ver o que a Escritura diz sobre Cristo. Não importa qual seja o tema, não importa qual seja o texto, sempre Cristo é o centro, sempre Cristo precisa ser pregado. Ou seja, não teremos pregado fielmente, principalmente de modo expositivo, se nós não estivermos pregando Cristo. Toda passagem bíblica vai comunicar o Mestre, toda passagem bíblica vai falar sobre Cristo, vai falar sobre o Evangelho. E eu não posso me deixar ser um pregador, expositor e impostor. É assim que Mark Dever chama esses que vão ignorando essas coisas e não conseguindo ser um verdadeiro pregador expositivo. Cuide-se então para não ser um expositor impostor que falha em ver o texto. Hoje a gente encerra os 5 primeiros, que são as armadilhas num sermão expositivo que impede de se ver o texto. Então, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.